Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar em mais esse dia com a santa paz do Senhor Jesus. Desejo a você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um quadro Vivendo a Palavra. Estamos aqui nesse dia para lermos o capítulo 15 de 2 Samuel. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia mais uma vez para lermos juntos a palavra do Senhor. Capítulo 15, versículo 1. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Verso 2. Levantando-se Absalão pela manhã, parava ao lado do caminho da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, Absalão o chamava a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Respondendo ele: De tal tribo de Israel é teu servo. Verso 3. Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, mas não tens quem te ouça da parte do rei. Verso 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Verso 5. Também, quando alguém se chegava a ele para fazer-lhe reverência, ele estendia a mão e o pegava e o beijava. Verso 6. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Verso 7. Ao cabo de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom meu voto que fiz ao Senhor. Verso 8. Enquanto morava em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Verso 9. Disse-lhe o rei: Vá em paz. E ele levantou-se e foi para Hebrom. Verso 10. Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Verso 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele negócio. Verso 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, e a conspiração se fortificava e crescia em número, o povo que tomava o partido de Absalão. Verso 13. Veio um mensageiro a Davi e disse: O coração de todo Israel segue a Absalão. Verso 14. Então disse Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar de Absalão. Dá-vos pressa a sair, para que não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Verso 15. Disseram-lhe os servos do rei: Os teus servos estão prontos para fazer tudo o que determinar o rei, nosso senhor. Verso 16. Saiu o rei com todos os da sua família, deixando, porém, 10 concubinas para guardarem o palácio. Verso 17. Tendo saído o rei com todo o povo, pararam em um lugar distante. Verso 18. Todos os seus servos iam ao seu lado, mas todos os quereteus, todos os peleteus e todos os giteus, 600 homens que o seguiam de Gate, caminhavam adiante do rei. Verso 19. Disse o rei a Itai o giteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei Absalão. Tu és estrangeiro e exilado, torna ao teu lugar. Verso 20.
Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta e leva contigo os teus irmãos. A misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Verso 21. Respondeu, porém, Itai ao rei: Tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Verso 22. Então disse Davi a Itai: Vem e passa adiante. Assim passou Itai o giteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Verso 23. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo caminhava na direção do deserto. Verso 24. Zadok, o sacerdote, também estava com eles, e todos os levitas que estavam com ele levavam a arca da aliança de Deus. Puseram a arca de Deus no chão, e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todo o povo acabou de sair da cidade. Verso 25. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver a arca e a sua habitação. Verso 26. Se ele, porém, disser: Não tenho prazer em ti, então estou pronto. Faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Verso 27. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu vidente? Torna em paz para a cidade, e contigo também o teu filho Aimaas e Jonatas, filho de Abiatar. Verso 28. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que tenhas notícias vossas. Verso 29. Assim Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Verso 30. Davi, porém, seguiu pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava com pés descalços. Todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Verso 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Verso 32. Chegando Davi ao cume, onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com manto rasgado e terra sobre a cabeça. Verso 33. Disse-lhe Davi: Se fores comigo, serás para mim um peso. Verso 34. Se voltares para a cidade, porém, e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui antes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, me ajudarás, dissipando então o conselho de Aitofel. Verso 35. Não estão ali contigo os sacerdotes Zadok e Abiatar? Portanto, tudo o que ouvires do palácio do rei, farás saber a esses sacerdotes. Verso 36. Estão também ali com eles os seus dois filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvires. Verso 37. Assim Uzai, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Cristo me tem dado, pois além das nuvens tem um lindo lar. No além do vale, orgulhoso céu, eu tenho
lar, no além do véu, no além do véu, glorioso céu, eu tenho lá um divino lar, no além do véu. Se por vezes fraco e desanimado. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 15 aqui de 2 Samuel. E para a nossa meditação eu quero reler com você o verso de número 14. Então disse Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Eu tenho lá um divino lar, no além do véu, no além do véu. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor, este capítulo nos relata um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Absalão, seu filho, se levanta contra ele para tomar-lhe o trono. Absalão, aos poucos, foi conquistando seguidores sem que Davi suspeitasse. Depois, então, de ter arregimentado grande parte de Israel para apoiá-lo, Absalão organiza-se para invadir Jerusalém. Quando Davi toma conhecimento da trama e da gravidade da situação, toma então rápida decisão de fugir de Jerusalém, a fim de salvar a sua própria vida e também evitar um grande derramamento de sangue em Jerusalém, caso Absalão chegasse e invadisse a cidade com o povo dentro dela. Davi estava convicto de que o melhor a fazer naquela situação era recuar, era fugir. Por outro lado, como ele iria guerrear contra o seu próprio filho? Assim, Davi, angustiado e chorando, sai apressadamente de Jerusalém, acompanhado por centenas de pessoas, amigos e servos, como também parte do exército que estava com ele em Jerusalém. A princípio, os sacerdotes Zadok e Abiatar levaram a Arca da Aliança junto com Davi. Mas chegando a um determinado ponto da caminhada, Davi toma a decisão de enviá-los de volta a Jerusalém com a arca. Davi, demonstrando total entrega a Deus do que estava enfrentando, diz: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se o Senhor achar graça, se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Amados irmãos, dentre outras lições que nós podemos aprender dessa amarga experiência de Davi, quero destacar o fato de que em nossas pelejas nesta vida, às vezes Deus nos guia a recuar, ainda que por um momento, e deixar as coisas acontecerem, entendendo que tudo está no controle do Senhor. Temos visto que em tantas situações de guerra que Davi vivenciou, Deus sempre lhe orientava a ir à luta, a enfrentar o inimigo. Mas aqui Davi entendeu que a melhor atitude era fugir, recuar,
e deixar tudo nas mãos do Senhor. Dessa forma, meus queridos e amados irmãos, precisamos viver em comunhão com o nosso Deus para que saibamos qual a melhor atitude a tomar quando as guerras se levantarem contra nós. Às vezes devemos enfrentar o inimigo, partir para cima, mas em outras, o melhor a fazer é o que Davi fez, é recuar, desistir de uma guerra, desistir daquele enfrentamento, ainda que seja por um determinado tempo, e então deixar tudo nas mãos de Deus. Prezados irmãos e ouvintes, estejamos então sempre em íntima comunhão com o nosso Deus, e assim certamente o Senhor, Ele nos guiará sobre a melhor decisão a tomar. Medite nessa palavra e busque a direção de Deus diante de alguma peleja que você está aí para enfrentar. Busque a orientação do Senhor e Ele lhe dará a melhor direção. Aleluia. Grande amigo Ele te amou e te salvou, dá-lhe tua vida, tua fé. Oremos, meus amados irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te glorificamos por mais esse capítulo da Tua Palavra e por essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração, Senhor. Que nós precisamos de sabedoria, precisamos da orientação do Senhor para nós enfrentarmos as batalhas dessa vida, Pai, e sermos assim vencedores. Ó Deus, que nós possamos viver e buscar a Tua direção, porque às vezes o Senhor nos manda avançar, mas às vezes o Senhor nos orienta a recuar e deixar que o Senhor tome as rédeas da nossa peleja. Pai querido de bondade, ajuda-nos a vivermos sob a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Cristo sempre é fiel. Um grande amigo é Cristo, jamais o meu Senhor me deixará. Seguro estou em seus braços, ao céu Jesus sim me conduzirá. Cristo sempre é fiel, Cristo sim é fiel. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro em mais esse dia. E espero que você tenha sido abençoado pela palavra de Deus desse dia. Amém? E eu conto com você mais uma vez amanhã para nós lermos juntos o capítulo 16 aqui de 2 Samuel. Continuaremos lendo sobre esse drama enfrentado por Davi. Amém? Conto com a sua companhia. Desejo que você tenha um dia de paz, um dia de vitória, juntamente com a sua família. Receba o nosso abraço e até amanhã, querendo o nosso Deus. Fui no pecado.